Aos 15 anos eu comecei a me interessar pelo violão porque eu tive contato com um professor no projeto social de música que acontecia lá numa escola no meu bairro, que é o Santos Dumont, o professor Davis Wilkerson, e aí eu vi nele uma inspiração para poder tocar e viver de música. E aí, lá para os 16 anos eu fiz prova para o Conservatório de Música de Sergipe, onde eu me formei, sou técnico em música por lá, em 2015 eu me formei. E daí foram surgindo outras coisas, como a graduação em música pela UFS, em 2011 eu iniciei lá, e depois o mestrado em música na UFBA, onde eu fiz uma pesquisa sobre um compositor sergipano chamado Alvino Argolo, que é um dos filhos do violonista que trouxe o ensino formal do violão para cá, para Sergipe. Minha família tem um histórico de ter policiais, militares, ingressando na carreira e fazendo carreira, e outras profissões, entre aspas, mais tradicionais, né? Como médico, enfermeiro e tudo mais. Então foi uma surpresa para a família. Minha mãe apoiou de certa forma, meu pai foi um pouco mais reticente, mas por pura preocupação com o futuro, na verdade. E não por, entre aspas, não querer que eu fosse músico, mas sim preocupação. Eu sou o primeiro filho deles, né? Da minha mãe e do meu pai, então eles tinham, entre aspas, medo que esse filho não desse certo na vida. Músicas que me chamaram a atenção para estudar o violão instrumental foram músicas como do compositor Bach, que não são músicas para esse instrumento, são músicas para laúde, mas a gente toca nesse instrumento, e outras músicas instrumentais brasileiras, na verdade, ou seja, arranjos que eu fazia com que eu ouvisse no violão a música cantada, e o que era muito interessante e chamativo para mim, ao invés do violão que eu comecei, né? O violão que eu comecei foi um violão mais batido, mais músicas da Legião Urbana, essas músicas pop, Capital Inicial e tudo mais. Eu vou tocar aqui agora então Lamento Sertanejo, uma música do Dominguinhos e do Gilberto Gil, e um arranjo do grande professor Eduardo Padovan. Vários compositores me chamaram a atenção, mas principalmente compositores do período barroco, certo? É o período que a gente tem a efervescência das grandes navegações, a chegada de várias informações a continentes que ainda não tinham e, assim, um intercâmbio cultural gigantesco. É tanto que um dos grandes gênios da música nasceram e viveram nessa época, né? Johann Sebastian Bach. Um outro compositor, que era meio que concorrente dele, tocava nas outras cortes, é o Sylvie Leopold Weiss. E ele me chamou muita atenção, é tanto que eu toco várias músicas desse compositor.
evento bem legal que o departamento, na época Núcleo de Música da Universidade Federal do Sergipe, proporcionava para a gente, era o CISPEM, que era um simpósio onde vários professores do São Paulo, eixo Rio São Paulo, vinham dar curso aqui para a gente. Então eu tive a oportunidade de ir lá estudar com grandes nomes como Zé Paulo Becker, do Trio Madeira Brasil, entre outros. E para além disso, meus professores da graduação me incentivaram pela primeira vez a sair de Sergipe para participar de festivais internacionais de música e também para conhecer outros professores de violão, para expandir um pouco meus conhecimentos. Então participei de festivais internacionais importantes do Brasil, como o Civebra, lá em Brasília, também o Festival Sesc de Música, lá em Pelotas, um festival internacional incrível, e também já tive a oportunidade de tanto participar quanto estar em países como o Peru, mais precisamente na cidade de Miraflores, em Lima, apresentando artigos sobre trabalhos que eu fiz na UFS enquanto aluno. Falando mais da América Latina, um compositor que me chamou muita atenção foi Antônio Lauro. Inclusive, uma história bem interessante é que há 2 anos foi o aniversário da morte, do falecimento do Antônio Lauro, e eu despretensiosamente enviei um vídeo de uma música, e eles aceitaram lá naquele festival internacional e passaram lá no país de origem dele. E então, para relembrar esse compositor, vou tocar agora a Valsa Venezuelana número 2, de Antônio Lauro. Tratando de América Latina e principalmente de Brasil, há muita, assim como na raça, muita miscigenação musical e cultural também. Por exemplo, a música que eu acabei de tocar, a Valsa Venezuelana, ela é uma valsa, ela é para ser dançada, só que é para ser dançada com uma acentuação um pouco diferente. Por exemplo, não é mais uma valsa comum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entre essas 3 batidas há uma acentuação no meio. E foi interessante porque eu aprendi essa acentuação com um professor da Argentina, que é um habitante de onde esse país onde essa música, esse tipo de música é tocada e dançada também. Porque muita gente imagina que a valsa venezuelana não é para ser dançada. É o contrário, ela deve ser dançada. Ela é uma música instrumental oriunda de uma tradição de dança, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vai tratar de samba, principalmente, a gente tem pelo menos de origem 3 tipos de samba, no Recôncavo Baiano, lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. 3 tipos de samba com levadas diferentes e também com temáticas diferentes. Então, em resumo, é um amplo campo a se estudar. Só de pegar um gênero determinado, a gente vai passar uma vida inteira estudando, entendendo as variações, tanto no Brasil quanto na América Latina. Eu estudei no conservatório, ingressei aos 15 anos e hoje sou professor efetivo de lá também. Então, tem professores que são meus colegas hoje, que foram meus professores, vários funcionários do conservatório que me viram menor, um pouquinho mais magrinho, hoje eu estou mais fortinho, convivendo comigo, e é muito legal trabalhar num lugar que me acolheu e que me formou. E, assim, muitas coisas que eu vivi eu não imaginava viver. Estar em festivais internacionais, estudar com violonistas como o Judicael Perroat, que é um dos maiores violonistas do mundo, estudar de graça porque eu passei numa seleção, ficar por 12 dias com esse violonista. Então, são coisas assim que eu nunca imaginei na vida. A importância do festival, de festivais de música, é, assim, muito grande, porque a fomentação da prática instrumental em algumas cidades depende desses festivais. Como eu disse, uma parte da população consome essa música e a outra parte não consome, porque geralmente não lhe é apresentado esse tipo de música ao vivo. Muita coisa aqui em Sergipe acontece que, se fosse em outro país,
músicos seriam acolhidos e financiados muito mais do que aqui. Então, festival, eu participei de uns 20 pelo menos, participei também de iniciativas como a Quinta Instrumental aqui em Aracaju, por exemplo, que, quer queira quer não, é no formato de festival, só que no formato de festival que fomenta apresentações, que é muito importante, principalmente no centro de Aracaju. Então, é de suma importância ter esses festivais, principalmente aqui no Brasil. Tem uma curiosidade bem legal, quando eu ingressei enquanto professor no conservatório, lá pelo ano de 2016, com um ano de trabalho lá, eu consegui fazer com que um dos alunos fosse a Curitiba disputar um festival, um concurso, na verdade, nacional de violão. E ele ganhou o segundo lugar, né? Anselmo Júnior ganhou o segundo lugar de primeiro festival, concurso dele, festival também, e ganhou, que eu saiba, historicamente falando, ele é o segundo violonista dentro assim desses 70 anos de história, se a gente pegar para trás, que participou de um evento fora do estado e que foi premiado, certo? Tirando ele, temos a família Argolo, que participou desses festivais. Muitos optam, como eu, em ser só e somente intérprete e, no máximo, arranjador, né? Eu tenho, entre aspas, certo sucesso em ser arranjador para grupos de cordas menores, como quartetos de violões, etc. Quanto compositor, exige técnica, exige inspiração e eu creio que existe vocação também para ser compositor. Não é só a pessoa ter técnica, saber de toda a teoria e implementar aquela técnica. Tem que ter um pouquinho de vocação também, para além da inspiração. Então, nem todo intérprete é compositor. Nós temos grandes violonistas no Brasil que são intérpretes e compositores, como Marco Pereira, entre outros. Então, essa relação pode, ao mesmo tempo, trabalhar em conjunto, como pode também trabalhar de forma totalmente separada, como só e somente intérprete. A minha pesquisa de mestrado foi baseada na obra do compositor Alvino Argolo. O Alvino Argolo é filho do João Pires Argolo, o violonista que trouxe o ensino formal do violão aqui para Aracaju, Conservatório de Música de Sergipe, lá na década de 1960. Então, essa pesquisa surgiu do convívio, na verdade, com o compositor. Eu trabalhava junto com ele num projeto de extensão do Instituto Federal de Sergipe e ele foi muito generoso em abrir as portas da casa dele, dos arquivos de música dele, para que eu pudesse, assim, pesquisar e ficasse livre para gravar e interpretar músicas que ele gravou na década de 90. Então, foi um processo de pesquisa, transcrição e também gravação de CD. Eu gravei um CD a partir dessa pesquisa. O nome do CD é
o violão sergipano de Alvino Argolo. Na verdade, em algumas plataformas está com a música sergipana para violão de Alvino Argolo. Iniciativas como o Quinto Instrumental são de suma importância para difundir a música instrumental para essa outra parte da população sergipana que não tem acesso e, por sua vez, não entende que há sim muita produção nesse estilo de música aqui, e também abrir mais o leque cultural, estético e musical da população. O contato com a música é primordial que ele seja em tenridade, né? Assim por volta dos 7 ou 10 anos. E uma iniciativa boa foi em 2008 a lei que aprovou a música como currículo dentro da disciplina Artes, né? Música nas escolas. Esse era o título daquela lei, dessa inovação. Porém, infelizmente, ainda não foi implementada aqui no estado de maneira mais eficaz, mais efetiva. Por exemplo, eu só tive contato com essa música instrumental aos 15 anos, num projeto social dentro de uma escola pública. Então, foram 15 anos na minha vida sem saber o que era esse instrumento, e com certeza, se eu tivesse sido apresentado mais cedo a ele, entre aspas, mais oportunidades estariam assim disponíveis para mim enquanto profissão.
Iniciativas como essa da TV Câmara de mostrar a história, também abrir espaço para instrumentistas mostrarem o seu trabalho, são essenciais para, inclusive, incentivar crianças, incentivar também adultos que queiram embarcar nesse tipo de profissão e para entender que existem instrumentistas aqui que tocam e produzem música instrumental desse tipo.